E para resolver esse problema, a gente precisa voltar uns 20, 30 anos na história. Quando a biologia começou a entender que existem certas células no nosso corpo que foram chamadas e são chamadas ainda de células-tronco, que têm a capacidade de se transformar em outras células. De se transformar em células totipotentes. O humano criativo, eu vou fazer uma pausa porque a pergunta dele é muito importante. Existe um quarto tipo de sangue? Não. A ideia é a seguinte, humano criativo. Se você imaginar uma célula, então imagina uma célula redondinha lá, bonitinha, do jeito que você aprendeu na escola. Na membrana dessa célula você tem proteínas. Então se você lembrar da membrana plasmática da célula, ela é uma membrana lipo, porque ela tem uma grande constituição de lipídios. Deixa eu pegar uma foto aqui, calma aí. Membrana plasmática. Tá aqui. Deixa eu abrir essa imagem aqui e eu vou te lembrar disso. F11, compartilhar. Então, se você olhar para a membrana plasmática, tudo que está em amarelo aqui, ó, são lipídios, certo? E tudo que está em outras cores aqui, mas principalmente em roxo, são proteínas. Essa membrana plasmática aqui, ela tem uma bicamada de lipídios e ela tem essas proteínas, beleza? Essas proteínas que nós temos aqui na membrana têm diversas funções. Por exemplo, essa proteína de canal aqui é uma proteína que liga o lado exterior da célula ao lado interior da célula. Essa proteína periférica aqui serve para o organismo, para a célula funcionar. Essa proteína integral aqui atravessa a membrana inteira e assim por diante, certo? Quando a gente fala do sistema ABO, o que nós estamos falando é que existem algumas proteínas nessa membrana aqui que servem para reconhecimento da célula. O que isso quer dizer? São impressões digitais que o nosso organismo tem que servem para dizer que aquela célula é do nosso organismo e que outra célula não é. Então, quando a gente fala de sangue, as proteínas de reconhecimento mais importantes que a gente tem no nosso sangue são as proteínas A e B. O quer dizer que você não tem nem A e nem B. E as proteínas de RH, que se for positivo quer dizer que você tem, se for negativo quer dizer que você não tem. Tranquilo até agora? O problema que a gente tem nisso é que não necessariamente essas são as únicas proteínas de reconhecimento que o nosso organismo tem e que o nosso sangue tem. Então, existem outras proteínas de reconhecimento. E são essas outras proteínas de reconhecimento que geram esses tipos de sangue extremamente raros. Então, esse Bombem, por exemplo, ele pode ser sangue tipo B. Só que ele tem outras proteínas de reconhecimento que não estão colocadas no sistema ABO. A hora que eu pego, por exemplo, eu estou inventando aqui que é B, tá, gente? Por favor. A hora que eu pego outro sangue B e coloco naquele organismo, a proteína B tá ok, só que as outras proteínas não são. E esse sangue é tão raro que o organismo vai atacar esse sangue que está entrando e isso pode gerar um problema para aquele organismo. Então não quer dizer que tem um quarto tipo dentro do sistema ABO, quer dizer que existem outras proteínas de reconhecimento. E essas outras proteínas de reconhecimento, mano, existem em você. Só que elas podem ser mais ou menos relevantes quando a gente está falando de transfusão. O ideal seria a gente dar o sangue exatamente que você precisa, que seria o seu. Mas em alguns casos isso tende a ser mais raro. Vamos lá. O Gênios falou, interessante, então só uma pessoa com o mesmo sangue raro pode doar, certo? Exatamente. E isso é um problema, porque pessoas com sangue extremamente raro, quando sofrem acidentes, não podem receber transfusão. Ou podem, só que o risco de receber transfusão é alto demais. A pessoa pode ter um problema mais sério ainda, ou ter o problema que ela tem agravado por causa desse risco de transmissão. Então, bora lá. Vamos voltar lá para a história das células tronco ou das células totipotentes. Então, quando as células tronco foram descobertas, quando as células troncos apareceram no meio científico, foi a partir da nossa percepção, e isso começa lá no nosso embriãozinho,
de que existem células que ainda não se diferenciaram. São células que ainda não são nada no nosso organismo. São células nossas, com o nosso DNA, mas que ainda não viraram pele, ainda não viraram músculo, ainda não viraram neurônio, ainda não viraram nada. Essas células têm a capacidade de se transformar em qualquer coisa. Na verdade, elas se transformam em qualquer coisa. Elas se transformam nos nossos tecidos. Então, o que os pesquisadores pensaram há 30, 40 anos? Meu, se eu descobrir como que eu controlo essa célula, eu consigo fazer essa célula virar qualquer coisa. E aqui está o pulo do gato. Se eu conseguir pegar o sangue raro de uma pessoa e achar células-tronco nesse sangue raro, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer essas células-tronco se reproduzirem e produzirem sangue em laboratório, que vai ser exatamente do tipo que a gente precisa. Por quê? Porque eu estou pegando aquelas células e estou reproduzindo no laboratório. Do mesmo jeito que existiu a promessa de que se eu conseguir controlar isso, eu vou conseguir fazer um coração em laboratório que não vai ter rejeição. Por quê? Porque ele é baseado no seu coração. Ele é baseado no seu DNA. Ele é exatamente o seu coração. Então, se eu conseguir fazer isso em laboratório, eu consigo produzir o seu coração, eu consigo produzir o seu fígado, eu consigo fazer esse tipo de coisa. Então tá bom. Quando isso surgiu, a gente falou, meu Deus do céu, a medicina vai ser revolucionada. Eu vou conseguir fazer qualquer tecido. Fazendo qualquer tecido, eu vou fazer qualquer órgão. Fazendo qualquer órgão, eu vou conseguir repor as peças que as pessoas precisam sem problema. Mas, porém, contudo, todavia, aliás, isso não era tão fácil quanto os pesquisadores acharam que era. Em primeiro lugar, porque a gente demorou demais e ainda não entende direito qual que é o mecanismo que existe que faz com que a célula vire músculo, com que a célula vire pele, com que a célula vire hemácia. Descobrir isso foi muito difícil. Segunda coisa que acontece é a gente imaginar como que eu faço isso em escala. Porque beleza, fazer isso com 2, 3, 20, 50 células não pareceu tão difícil. Agora fazer isso com milhares e milhares e milhares de células parece extremamente complicado. Então tá bom. Feita esses 40 minutos de introdução, chegamos ao momento da live. O momento da live está ligado à produção de sangue em laboratório. E eles estão produzindo que tipo de sangue? Eles estão produzindo sangue raro. Por quê? Porque produzir isso ainda é extremamente caro. Essa produção de sangue foi baseada principalmente em 2 artigos publicados na Nature, que eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Um feito com roedores e um feito com seres humanos. Esses artigos foram publicados em 2017, mas a aplicabilidade só aconteceu agora, em que os pesquisadores estão conseguindo produzir células a partir do sangue e a partir de estruturas do sistema circulatório. Então aqui está um artigo, aqui está o outro artigo. E se vocês quiserem ler sobre isso com profundidade, eles estarão ou eles já estão na descrição da live de hoje. Então qual que foi, o que os pesquisadores descobriram que eles conseguem fazer? Eles descobriram que eu posso ir lá doar o meu sangue. A hora que eu dou o meu sangue, eles vão pegar o sangue e parte dessas células totipotentes, parte dessas células tronco que produzem sangue, são encontradas no sistema circulatório. Eles descobriram a presença dessas células e eles descobriram como tirar essa célula do sangue. Então olha que maluquice. Eles pegam uma pessoa que tem sangue raro. Essa pessoa que tem sangue raro, como por exemplo o sangue Bombem, vai lá e faz uma doação de sangue. Esses pesquisadores conseguem pescar no sangue dessas pessoas essas células tronco raras. E a hora que eles pescam essas células, eles conseguem organizar essas células em meio de cultivo, ou seja, em meio de crescimento de células, e conseguem, através de algumas substâncias químicas, de algum controle químico, fazer com que essas células produzam hemácias. Então, eu pego o meu sangue
e produzo litros de sangue a partir do sangue que eu dou normalmente. Então eu vou pegar e separar essas células-tronco, vou reproduzir essas células-tronco em laboratório e vou produzir bilhões de hemácias a partir dessas células-tronco. Vou produzir litros e litros de hemácia a partir dessas células-tronco. E a hora que eu produzo esses litros de hemácia, eu teoricamente estou fazendo um sangue artificial, que é artificial entre aspas, artificial porque ele é feito em laboratório, mas artificial no sentido de que não foi construído dentro de um organismo e eu vou poder fazer esse sangue para o banco de sangue a partir dessas células totipotentes tiradas do sangue de doadores.